Oi, gente. Uma coisa meio aquele vídeo da Dolce, sabe? Quando ela fala, eu fui demitida. Mas essa não é a intenção aqui. Nem é sobre isso que eu tô pra falar. Eu queria falar. Primeira vez que eu gravo um vídeo assim como transmissão pra só postar, sem editar, sem filtro, sem edição. Literalmente só água e sabão também, porque eu não tô maquiada. Mas, enfim. Que loucura a vida, né, gente? E, gente, eu digo qualquer que seja você ou vocês, se esse vídeo estiver passando com mais de uma pessoa, é realmente uma loucura. Eu queria, não sei, registrar de alguma forma, porque o dia 2 de setembro. Setembro é um mês muito especial pra mim, assim. Em setembro de 2023, eu coloquei a minha prótese. Em setembro de 2024 eu comecei a dirigir. E em setembro de 2025 tudo está acontecendo e nem posso falar. Mas a agenda de compromissos que eu tenho nesses próximos dias, assim, é algo muito especial. E é fruto do meu trabalho e do meu esforço, sabe? E setembro acho que ele vai ter sempre esse lugar especial pra mim, porque é primavera, começa a primavera, então é muito disso de florescer, de frutificar, sabe? De dar fruto. Então é muito bonito se enxergar conseguindo realizar os sonhos, sabe? É algo muito, 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 muito forte, muito intenso. Eu tenho recebido convites e tem coisas acontecendo assim que eu jamais imaginaria, sabe? Eu acho que quando eu era uma criança, eu acho que eu nem conseguiria me imaginar ou sonhar exatamente dessa maneira como eu sou, sabe? E agora eu tô tão feliz sendo quem eu sou, tem sido tão bonito ser quem eu sou, tem sido tão gratificante acreditar nos meus sonhos, porque muitas coisas acontecem, obviamente, muitos contratempos e atravessamentos e coisas assim, mas quando eu me pego tendo esse vitral, esse portfólio, esse álbum de fotos, de memórias, assim, quase como um feed, vai. Quando eu vejo isso, mas não por digital, é muito bonito se dar conta do que tem formado essa imagem, sabe? Por mais que tenha tido muitos atravessamentos e que vai sempre acontecer, não existiu um momento na história da sociedade onde não havia desigualdade, onde não tinham essas coisas, infelizmente. E o quanto nada disso que acontece é tão individual e pessoalmente por ser eu, sabe? Porque eu posso estar vivendo as consequências de decisões dos outros tanto quanto eu posso decidir por mim. E o quanto eu estou realmente comprometida com a minha felicidade, com a minha verdade. E é muito gratificante ver isso. Eu sei que eu tô tentando falar de uma forma mais, talvez, subjetiva ou distante, mas é porque tem coisas que eu não posso compartilhar ainda, porque elas ainda não aconteceram. Mas eu sei que depois, se eu quiser rever esse vídeo, eu vou estar tipo assim, eu sei do que ela tava falando. E vocês também, depois, vão no meu Instagram, vão no meu TikTok, vocês vão ver as coisas que estão acontecendo. E isso é muito bom. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Acho que ter voltado a dirigir, ter começado a dirigir é uma coisa que mudou minha vida, sabe? Eu acho que assim como colocar a prótese,
Foi uma coisa muito especial pra mim. Eu acredito que eu nunca tenha sido tão feliz quando outra pessoa tava no volante. Tanto quanto agora eu tenho sido comigo mesma, sabe? Dirigindo a minha própria vida. Teve uma terapeuta que eu fiz por bastante tempo. E eu lembro de ter tido um sonho uma vez de que envolvia familiares e tal, enfim, e questões de carro e essa coisa da direção, assim. E aí eu lembro que diante desse insight, ela me trouxe que talvez eu tivesse medo de dirigir, porque talvez eu tivesse medo de dirigir a minha vida, né? E o quanto também talvez fosse cômodo pra mim que outras pessoas dirigissem, ou tanto quanto eu não sabia dirigir, ou também como muitas formas foi arquitetado quase, desenhado para que fosse isso, para que a direção não estivesse no meu controle, para que ela estivesse no controle de outras pessoas. E esse vídeo nem é sobre caça às bruxas, gente. Nada do que eu posto vai ser. Nunca vai ser, porque eu tô expressando a minha verdade, expressando a minha vida e sentindo as coisas da maneira inteira como eu sinto. Eu não tenho por que gastar minha energia ou tempo realmente colocando para que isso fosse ser sobre o outro, sabe? E eu acho que é importante a gente fazer isso, é importante a gente colocar, porque eu posso chorar sobre ser mal interpretada, mas eu também posso me posicionar e me comportar de acordo do que eu quero ser interpretada, de acordo das minhas atitudes, porque também esse é um negócio, né, gente? A gente pode fazer o bem, a gente pode ajudar os outros, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, mas quem quiser ver a gente como pequeno, vai ver a gente como pequeno. A gente sendo pequeno, a gente sendo grande, a gente fazendo aquilo, fazendo o outro, quem quer ver a gente pequeno, vai ver a gente pequeno, né? Vou falando, vocês têm que acompanhar. Minha vida é assim, minha cabeça é assim. Mas queria agradecer, assim, porque é muito bom. Acho que esse vídeo vai ser uma coisa meio Anitta, assim, de que eu quero me orgulhar de voltar aqui e pensar, tipo assim, nossa, caramba, olha como que ela tava falando dela mesma. Sabe? Eu acho que a gente precisa disso também, sabe? A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar, sonhar, sabe? A gente precisa definir o que a gente quer, o que a gente tem e o que a gente tem. Eu tenho isso e eu quero aquilo. Eu tenho isso e eu quero chegar lá, então eu vou, entendeu? Não vai ser sobre o que não tem mais, o que já teve, o que tá ausente, o que faltou, sobre o que acabou. Não é, gente. Foca no que tem e onde vai chegar, no que vocês querem chegar. E acredita nisso, sabe? Acredita nisso, porque esse é um negócio também. Eu posso ter pessoas que acreditam em mim, mas nada vai ser tão eficiente quanto eu acreditar em mim. E eu posso acreditar em vocês, mas eu preciso que vocês acreditem em vocês, sabe? E vai ser ótimo que vocês acreditem em mim, mas eu preciso que vocês acreditem em vocês. E assim, a gente precisa acreditar, entendeu? A gente precisa acreditar. Não importa se um apoio não vem de onde a gente gostaria que viesse, ou de onde a gente achou que viria, ou de deveria vir. Não é sobre isso, a gente precisa acreditar. Porque as pessoas vão diminuir, elas vão parar de cumprimentar, elas vão parar de elogiar, elas vão parar de comentar, elas não vão acreditar tanto. E assim, tô falando isso das pessoas que são isso, né? Das que não fazem, mas tem as que fazem.
Só que a gente precisa acreditar, entendeu? A gente precisa acreditar. E eu sei que eu passei por muitas coisas onde tiveram próximas de mim que talvez deixaram de acreditar em mim em alguns momentos e tá tudo bem. Só que eu não deixei de acreditar em mim, entendeu? Porque eu realmente estava comprometida com a minha vida e em transformar isso a vida dos sonhos, porque é a minha vida. E eu me recuso a acreditar que a minha passagem aqui na Terra em setembro de 2025, e gente, nem é papo de good vibes, mas assim, eu nem sei. Cada um pode acreditar no que for. Se é Deus, se é energia, se é o que for, gente. Só que assim, eu penso fielmente, o que quer que seja que trouxe a gente aqui, não me trouxe aqui pra sofrer. Entendeu? Não me trouxe aqui pra que eu ficasse triste. Não. A vida não. Entendeu? Então a gente precisa se lembrar disso e acreditar. Ah, mas como que eu chego lá? Vamos acreditar. Vamos estudar. Vamos pesquisar. Vamos se profissionalizar. Vamos se tratar. Fazer uma terapia. Tomar um remédio quando necessário. Ter uma rede de apoio. Gente, não é sobre acesso. Não é sobre acesso. Não é sobre recorte. Não é sobre quem tem e não tem. Não é isso. A gente precisa parar de punir quem tem e de parar de esvaziar tanto as coisas, né? As pessoas na internet, elas esvaziam muito. Então, tipo, por exemplo, tudo que eu falei aqui sobre sobre mudanças e sobre acreditar e tudo mais, tipo assim, tudo isso eu sei que vai ter alguém que vai desvalidar pelo fato de alguns acessos que eu tenho, mas só que assim, isso não garante nada, sabe? E que eu tô aqui pra dizer que a gente tem que parar de desumanizar tanto as coisas, sabe? As pessoas estão aqui vivendo o mundo real. As pessoas, elas precisam de uma das outras. É muito nítido, gente, quando você recebe uma mensagem no seu WhatsApp e foi gravado por uma IA, por uma pessoa, sei lá, uma coisa robótica, sabe? Genérica. Então, tipo assim, a gente precisa voltar a sentir, voltar a acreditar, sabe? Parar de ficar sempre nessa coisa tão do automático, sabe, gente? E quando a gente acredita na gente, a gente se abre para as coisas, para os diálogos, para o espaço, para tipo, confiar. A gente sempre sabe quem faz bem pra gente, sabe? A gente sabe as respostas na gente, só que também é o que eu tô falando. Tem as fórmulas e os métodos também pra chegar lá. Não tô falando pra ficar só no autoacredição. Nem essa palavra, não existe isso. Mas enfim, gente, era só pra dizer que você vai ter que acreditar, sabe? E às vezes não vai ser fácil. Às vezes vai parecer que não faz sentido. Ou às vezes vai parecer muito inalcançável. Só que você tem que continuar acreditando. Porque se você para de acreditar, não adianta o que os outros acreditam. Entendeu? E eu já passei por momentos onde foi muito difícil, gente. E eu digo, ainda não cheguei até onde eu quero. Porque tem muito mais, a vida é muito mais. E a gente tem tempo. Parar de se comparar, sabe? A gente só pode se comparar com cada um de nós, gente. Eu só posso me comparar com quem eu fui ontem e principalmente ficar no agora, sabe? Tem um papo de, por exemplo, melhor que ontem, pior que amanhã. Porque amanhã eu vou estar melhor ainda. Entendeu? Mas a gente precisa. Porque eu consigo saber qual é o progresso que eu fiz. Independente do que é falado, independente. Assim como cada um de vocês. Não é mesmo? Então a gente precisa parar de dar tanto ouvido pra opinião dos outros. Em viver diante da expectativa dos outros sobre si. Mesmo que isso gere um atrito por um momento. Porque é isso, às vezes a pessoa do outro lado tá passando por algo que ela não vai conseguir acessar e receber o que você tá fazendo de uma forma boa. Às vezes a pessoa tá passando por uma frustração na vida dela, seja pessoal, seja profissional, que ela vai acabar depositando isso. E nem quer dizer que, tipo, não é um negócio de inveja daquilo, gente. É por causa de que a gente acaba refletindo, né? O que a gente tá tendo, se, pô, a pessoa tá com dinheiro na conta,
comer uma comida boa, tem alguém ali, tipo, um flerte. Isso impacta na maneira como a pessoa tá percebendo a vida, como ela vai receber os desabafos dos amigos, essas coisas assim, né, gente? Tudo. Mas a gente precisa. Gente, que loucura. Eu já indo pra milhões de assuntos diferentes, mas não vou cortar, vou só publicar isso. Essa é a minha missão, meu objetivo de hoje. E eu sei que depois eu vou mergulhar de ter me expressado, de ter falado. Porque é o que eu faço. Eu sinto muito. Eu não sei sentir pouco. E eu não tenho por que tentar me forçar a sentir. E assim, gente, acreditem em vocês. Confie na magia dos novos começos. E ser gentil é mais legal do que ser descolado, ok? Vamos gostar de nós mesmos. Não num nível do tipo como isso é fácil, mas o que é que tá engatilhando aí dentro porque você tem que tirar e assim, só joga fora isso, gente. Assistam meus vlogs. Espero que vocês gostem. Da sua popstar favorita, Clara Alice. Clara por inteira.